Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Aqui, nossa manifestação de gratidão ao Senhor por essa oportunidade que nós temos, uma nova oportunidade para nos assentarmos e pensarmos juntos sobre um tema da palavra do Senhor. Nós estamos falando por esses dias, por estes sábados, sobre a pessoa do Espírito Santo e a sua atribuição ou suas atribuições como um agente da divindade. Falamos sobre a sua pessoa, sobre o que de fato a Bíblia fala a respeito das suas atuações, e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, sendo Ele o Deus de milagres. E esse tema nós vamos estar assentados em nossas rodas de estudo bíblico no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 18 de janeiro de 2025. E este é o momento que nós vamos reservar para as nossas considerações. E nós vamos começar o nosso texto de ouro, texto base do nosso assunto, Êxodo, no capítulo 3 e o verso 14. Esse texto é bastante conhecido de todos os leitores da Bíblia. Ele narra o episódio, o diálogo que aconteceu entre o Senhor, Deus eterno, e na verdade temos identificado esse agente divino, o Espírito Santo, dialogou com Moisés, convidando-o para que ele se preparassem, porque Deus haveria de utilizá-lo, usá-lo por intermédio da mão dele. Os israelitas, que até então estavam cativos no Egito já de alguns séculos, eles sairiam de lá sob a liderança de Moisés. Moisés resiste, a gente conhece, e eu estou aqui sumariando o nosso para o nosso entendimento. Moisés resiste um tanto e acaba por fim sendo convencido a que fosse, mas ele antes de ir pergunta: quando eu chegar lá e os meus irmãos me perguntarem, você está vindo aqui em nome de quem? Qual é o seu nome? Pergunta ele para o Senhor. E o Espírito Santo responde a ele: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E é isso que você vai dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. É interessante que na continuação do diálogo, o Espírito Santo vai dizer mais a Moisés: pense, eu sou o Deus de milagres. Porque você vai dizer aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vocês. E esse é o meu nome eternamente, o Deus de milagres. Por que o Senhor fala isso a Moisés? Diga para os teus irmãos lá no Egito: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó é quem me enviou. E por que essa referência? Porque olha o que aconteceu com Abraão.
olha o chamado que recebeu Abraão e quem ele passou a ser, de onde ele saiu e o que ele se tornou debaixo da orientação de Deus. O seu filho Isaque, da mesma forma, Isaque recebeu todo aquele legado das promessas feitas a Abraão e da forma como Abraão se comportou. E depois Isaque passa a Jacó, o seu filho. E na verdade, toda aquela multidão de pessoas que estava ali no Egito e que, sob a orientação de Moisés, eles haveriam de sair de lá, aqueles homens deveriam entender que o Deus que fez de Abraão o que fez de Isaque o que fez de Jacó o que fez, faria também o mesmo com eles. Por isso eles deveriam acreditar. E o Espírito Santo, a partir daí, convence Moisés. Moisés desce para o Egito, faz o que fez e nós conhecemos a história. Como Deus, na pessoa do Espírito Santo, agiu com Moisés e como libertou o povo dali, do Egito. E por que estamos a dizer que o Espírito Santo é o Deus desses milagres? Porque nós já vimos que desde a criação, o Espírito Santo é o agente divino de relacionamento, que faz esse contato, que faz essa ligação entre a divindade e a humanidade. O Espírito Santo é o agente divino que nos acompanha, que nos orienta, que nos instrui, que nos prepara, que nos dá direcionamento e que faz coisas grandiosas. Coisas grandiosas como fez por intermédio da liderança de Moisés aos olhos de todos os filhos de Israel. Pois bem, o Espírito Santo, o Deus de milagres, essa é a nossa reflexão que faremos hoje e depois compartilharemos, como já dito, com os irmãos no momento da escola bíblica do próximo sábado. Na introdução do roteiro proposto, nós vamos dizer que Deus não é somente um ser sobrenatural. Ele é Deus de milagres. Qual seria aqui a diferença para a gente considerar? Ser sobrenatural é alguém que transcende as medidas e as capacidades humanas. Ele age de outra forma, com outros parâmetros. Ele é sobrenatural. Mas o Deus de milagres já fala de um Deus que se relaciona. Ser sobrenatural é Deus e Ele é como Ele é. Ele em si e por si, ou das pessoas da divindade entre si, eles interagem. Mas quando se fala de Deus de milagres, então a gente deve imaginar Deus se relacionando com as suas criaturas, manifestando-se de alguma maneira que as suas criaturas não têm a capacidade de entender com detalhes o que ele faz. Por isso é um milagre, mas ele faz envolvendo sempre a criatura. E Moisés não viu ao Senhor quando ele chegou às margens do Mar Vermelho, mas o Espírito Santo, o agente divino que se relaciona com as pessoas, estava lá. Tanto que Moisés pôde vê-lo agir no abrir do mar, para que Moisés e toda a nação israelita passassem por um caminho que jamais existiu antes, nem depois daquele milagre. Porque o caminho foi aberto no meio do mar. Entretanto, antes desse espetacular, grandioso e indescritível milagre, muito tempo antes, o mesmo Senhor, o Espírito Santo, já havia transformado o pesadelo de um garoto de 17 anos em uma providencial ascensão ao governo do Egito. Estamos nos referindo a José.
ele foi o governador prodígio no Egito, graças a um elaborado plano saído da mente do Espírito Santo. Nós sabemos que o drama de José começou com ele sendo lançado numa cova seca. E José não viu o Espírito Santo lá durante o tempo em que ele permaneceu na cova, mas o Espírito Santo estava lá cuidando dele, tanto que nenhum mal maior aconteceu a ponto de impedir o que viria depois. José começou o seu trágico percurso quando tinha 17 anos. 13 anos mais tarde, quando José, em torno de 30 anos de idade, passa a compor o governo do Egito, sendo o segundo homem mais poderoso do Egito. São milagres. José não viu isso, não viu o Espírito Santo ao lado dele na prisão, rejeitado por seus irmãos, em todos os episódios que aconteceram ruins na vida dele, mas o Espírito Santo estava lhe assistindo. O mesmo também aconteceu com Maria. Ela não viu quando foi gerado em seu ventre o Salvador do mundo, mas ele fez isso de forma sobrenatural e milagrosa. O Espírito Santo é, sim, o Deus de milagres. Graças a Deus. E a gente toma aqui um episódio que está no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. E aqui nesse capítulo 6 nós temos o episódio que narra a Síria, através do seu rei, atacando Israel, guerreando contra Israel. E Israel aqui se refere às 10 tribos do norte. Foi onde Eliseu e também Elias, o seu antecessor, profetizaram. E o rei da Síria queria armar uma emboscada para Israel, mas não conseguia. E num dado momento ele chama um dos seus guerreiros, um dos seus líderes, e diz assim, olha, eu acho que algum de nós dentre os nossos está nos traindo, porque o que nós discutimos, o que nós conversamos aqui, o que nós decidimos aqui, a gente não consegue emboscar os israelitas porque eles ficam sabendo do que nós estamos tratando aqui. Mas no verso 12, que não está no roteiro, mas só para a gente confirmar o que estamos falando, no verso 12 do capítulo 6 do segundo livro dos Reis, um dos servos do rei da Síria disse assim: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. O que você fala, o que você pensa no teu quarto. Existe um profeta em Israel que fica sabendo. O Espírito Santo estava sendo esse agente que comunicava Eliseu. E Eliseu orientava os israelitas de tal maneira que eles não caíram na emboscada. Mas, de qualquer maneira, o rei da Síria avançou contra os israelitas. E, numa manhã, o moço que acompanhava o profeta Eliseu levantou-se e ele viu um grande exército e ele se assustou. É o que está no capítulo 6, do segundo livro dos Reis, no verso 15. E o moço do homem de Deus, diz assim o texto, está escrito assim: se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? E Eliseu disse ao moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu ora ao Senhor, e o Senhor revelou ao moço que havia um grande exército com carruagens de fogo, com cavalos, que estava protegendo Eliseu, de tal maneira que
a bênção de Deus foi no sentido de que os Círios, o exército do rei Ciro, o rei da Síria, então acabaram sendo levados até a mão do profeta Eliseu, que o levou até Samaria, e depois de lá orou a Deus. Deus abriu os olhos daquele exército, e eles voltaram para o seu rei, para o seu lugar de origem, e nunca mais perturbou Israel. Então foi um livramento, uma graça que o Espírito Santo operou, protegendo Eliseu, protegendo toda a nação de Israel. É este o trabalho que o Espírito Santo faz. Por isso, ele é o agente divino, que nós o reconhecemos como o Deus de milagres. Muito bem. Na reflexão 1, a gente vai dizer que sempre que falamos em milagres, o nome de Jesus surge rapidamente em nossa mente. E isso com justiça. Porque, afinal, nenhum outro homem fez tantos e visíveis milagres quanto Jesus fez. Entretanto, não devemos nos esquecer que os milagres realizados por Jesus aconteceram em uma espécie de parceria entre ele e o Espírito Santo. Todos nós sabemos que Jesus não veio para fazer milagres. O próprio Jesus disse, ele não veio para fazer aqueles milagres, ele não veio para aquilo. A finalidade da vinda de Jesus ao mundo, do Deus se fazer homem na pessoa aqui de Jesus, a finalidade era outra, era morrer pelos pecados humanos. Mas, como Jesus nasceu e ele esteve entre as pessoas que precisava, que carecia, que dependia, porque nós, seres humanos, nós dependemos do palpável, do visível, para a gente poder entender ou crer em alguma coisa. Então, quando Jesus iniciou o seu ministério, ele mesmo fez questão de dizer que naquele momento ele estava sendo ungido pelo Espírito Santo para os serviços que ele haveria de realizar, cujos serviços ele faria para confirmar a sua origem e a sua identidade. Aliás, antes daquele momento que Jesus iniciara o seu ministério, antes mesmo daquele momento, o Espírito Santo já havia se manifestado como um preparador de Cristo para a sua missão. Quando a gente lê Lucas, capítulo 3, versos 21 e 22, fala sobre o batismo de Jesus. E a gente sabe que o batismo de Jesus, ele se deu com a manifestação do Espírito Santo. Olha o que o evangelista Lucas escreveu no capítulo 3, versos 21, do seu evangelho. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo também Jesus batizado, não é? Por João, orando ele, o céu se abriu. Os discípulos viram isso. Isso foi visto, é um milagre à vista daqueles que estavam acompanhando Jesus, quando ele se dirige a João para ser batizado. O céu se abriu, eles tiveram como que uma visão, não é? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer. O batismo de Jesus. Jesus foi confirmado para a sua ação ministerial e preparado pela ação do Espírito Santo. Note que a igreja também só é igreja, nós vamos falar com mais detalhes em outro momento, mais à frente, mas a igreja só é igreja por causa da ação do Espírito Santo. O homem Jesus, só foi o homem Jesus capaz de fazer o que fez, de igual maneira, também pela ação do Espírito Santo. E o próprio Jesus, dias depois do episódio do seu batismo, o próprio Jesus
quando ele entra numa sinagoga, num dia de sábado, registrado por Lucas, o evangelista, também no capítulo 4, ele vai ler, ele vai comentar o que a respeito dele estava escrito pelo profeta Isaías. E ele ali, com toda a propriedade, vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele diz: o Espírito Santo está sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar, curar e libertar da vista aos cegos, por libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja, Jesus vai dizer: eu estou coberto pelo Espírito Santo para fazer as coisas que doravante vocês vão me ver fazendo. Repito para a gente seguir. Da mesma forma, a igreja só consegue ser igreja, só tem conseguido ser igreja, apesar de todas as oposições que tem recebido ao longo desses 2 milênios, porque o Espírito Santo é o agente que a sustenta. Jesus também, ele recebeu tanta oposição, tantos quiseram matá-lo, tantos que expulsaram de tantos lugares, etc. Mas ele fez o que veio para fazer, por causa da ação do Espírito Santo milagrosamente na vida dele. Além dos exemplos notórios de milagres realizados por Jesus, nós estamos aí na sequência 1, os milagres que realizou debaixo da unção do Espírito Santo, há um aspecto da obra do Espírito Santo entre as pessoas que merece nossa atenção e reflexão. E nós estamos a nos referir à nossa capacidade de crer em Jesus Cristo. Preste atenção, se você crê em Jesus, e se você está aí me ouvindo, se você está refletindo comigo, é porque com certeza você crê em Jesus. Mas a nossa certeza de que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, que havia de vir ao mundo, essa nossa certeza não é resultado da nossa capacidade natural e disposição voluntária para crer. Nós só conseguimos crer que Jesus é o que nós cremos que Ele é, pelo agir do Espírito Santo em nós, que nos permite crer. E a gente sugere que a gente compare o que Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12. No verso 3, Paulo escreve assim: portanto, ele disse, eu quero que vocês saibam, que vocês compreendam, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é alguma coisa sem valor, é anátema. E ninguém, olha o outro detalhe, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, se nós cremos em Jesus, é obra do Espírito Santo em nós que nos faz crer. Então, e Jesus vai dizer que ele já havia dito lá na sua promessa a respeito do Espírito Santo, escrito por João no capítulo 16. Eu vou para o Pai, é preciso que eu vá. E quando eu for, o Espírito Santo vai ser enviado para vocês. E quando ele vier, é ele quem vai convencer vocês, convencer as pessoas que creiam em mim. Então, se nós cremos em Jesus, como disse, não é pela nossa capacidade e a nossa disposição de crer. Nós nos abrimos para o Espírito Santo e é Ele quem nos dá a capacidade de crer que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, crer é um milagre. Ter fé é um milagre. É o que a gente vai ver aí na reflexão 2, por exemplo. Que a nossa crença,
A nossa fé em Jesus Cristo é um milagre que o Espírito Santo realiza em nós. Nós estamos tão afeitos à fé que por vezes não percebemos que ter fé no Deus do céu não é uma decisão espontânea nossa. A fé é a certeza de nossa comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus é um milagre operado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence a abrir o nosso coração e deixar que os propósitos de Deus se cumpram na vida de cada um de nós. Isso é um milagre. Veja que o homem natural, Paulo escreve aos Coríntios num outro momento, dizendo que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então veja só, se não for o nosso coração aberto para que o Espírito Santo encha, nos instrua, nós não temos capacidade de crer. É sobre esta realidade que o autor da carta aos Hebreus quis nos ensinar quando deu sua definição de fé. Ele disse: a fé é a certeza. Hebreus no capítulo 11, o verso 1. Ora, como ter certeza se nossa mente não passou pelo processo orientador sobre Deus e seus feitos? Como eu vou ter certeza, crer em Deus, se eu não o vejo? Se eu não convivo pessoalmente com Ele, se eu não sento com Ele para dialogar? Mas é o Espírito Santo quem age na nossa mente, no nosso coração. E Ele faz isso com tamanha leveza, com tamanha convicção, que nós entendemos que o que somos porque Deus nos permite ser. O que nós fazemos porque Deus nos permite fazer. E o que esperamos para o futuro, nós esperamos porque o Espírito Santo nos convence por esperar. Isso é um milagre. A fé, portanto, é um milagre do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Graças a Deus por isso. Mas na sequência 2, nós vamos dizer que o Espírito Santo não é apenas o Deus de milagres, ou de quem a Bíblia fala. Ele continua o mesmo e seus milagres se perpetuam através do tempo e de cada um de nós. Veja só, quando nós lemos os Evangelhos, nós vemos o Espírito Santo agindo sobre a vida de Jesus, e de tal forma ele agiu que nenhuma força impediu que Jesus fizesse o que ele veio para fazer. Depois da volta de Jesus para o céu, o Espírito Santo foi dado à igreja e, de igual maneira, a igreja continua sendo igreja, a despeito de toda a oposição recebida por espadas, por ameaças, por reis, ameaças por governantes, ameaça de toda sorte. Mas a igreja tem sobrevivido. Quando lemos ou ouvimos sobre a palavra do Senhor e nos sentimos envolvidos por ela, isso também é milagre do Espírito Santo em nós. Foi isso que Jesus quis dizer quando o evangelista Lucas escreveu no seu evangelho, já nas últimas palavras de Jesus, no capítulo 24 do evangelho escrito por Lucas, e no verso 32. Depois de ressuscitado, por exemplo, Jesus caminhou ao lado daqueles 2 discípulos que desciam de Jerusalém para Emaús. Jesus se aproxima deles e eles não perceberam que eles estavam sendo acompanhados por Jesus, mas Jesus participou da conversa com eles. E só em casa, a gente conhece o episódio, só quando eles chegaram em casa e foram participar do pão servido ali na mesa, quando Jesus dá graças, aí que eles reconheceram que aquele companheiro deles não era ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. E antes que eles pudessem abordá-lo, Jesus desaparece. Milagres do Espírito Santo.
E aqueles discípulos, ao desaparecer Jesus, eles conversaram um com o outro e perguntaram um ao outro: não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, ele nos falava e quando ele fazia referência às Escrituras? Ou seja, arder no coração é a ação miraculosa da fé que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo age. E esse arder, essa expressão, arder o nosso coração, é isso que é o milagre da crença, do temor que o Espírito Santo provoca na vida daqueles que creem em Jesus. E para a gente concluir, na reflexão 3, a gente sugere para que cada um de nós pensemos e, se o caso, compartilhemos com o nosso grupo agora no próximo sábado. Qual tem sido a nossa experiência de fé? O nosso viver de fé? Como nós descrevemos essa nossa experiência? Nós carregamos no nosso coração a certeza de que é o Espírito Santo o agente de nossa devoção a Deus, que nos vem por sua palavra e pela igreja? O que mais nos impressiona nas Escrituras? E a gente sugere para ler o que está escrito no profeta Jeremias, capítulo 15 e o verso 16. Jeremias escreveu assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi. Ele faz essa metáfora com a alimentação. A palavra sustenta, e ele faz essa ligação com o sentido da alimentação, como se a palavra de Deus fosse uma refeição. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome me chamam, ó Senhor, Deus dos exércitos. A palavra de Deus nos remete para Deus. A palavra de Deus nos identifica como filhos de Deus. E isso é um milagre. Isso não é uma relação social, uma mera relação pessoal, em que duas pessoas se conhecem e passam a conviver, a se respeitar, a passear juntos, a negociar juntos e tudo mais. O profeta está dizendo que a palavra do Senhor, no dizer dos discípulos de Emaús, arde, faz arder o nosso coração. Que o profeta chama de comida que dá gozo, que dá alegria, que dá convicção. Não por acaso, a igreja tem se perpetuado através dos tempos por intermédio da firmeza de crentes, de pessoas, de indivíduos que têm mantido uma estreita e amistosa convivência com o Espírito Santo, o Deus de milagres. O profeta Ezequiel fala de uma visão que ele teve, capítulo 8, verso 3, que é o último texto do nosso roteiro proposto. E ele diz: eu tive uma visão e o Espírito Santo veio e na visão ele me pegou pelos cabelos, me levantou e me levou até o templo em Jerusalém e lá me mostrou algumas coisas que não estavam agradando a Deus. Mas o detalhe aqui é que o Espírito Santo age, ele faz milagres. E isso que o profeta Ezequiel fala, capítulo 8, verso 3 do seu livro, é um milagre. O Espírito Santo mostrou realidades para o profeta através de uma visão. Portanto, que nós possamos continuar desfrutando do milagre da fé, do milagre da crença. E aconteça o que acontecer, que a nossa fé e esperança estejam todas firmadas em Deus, através do agir do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de nós. Ele nos dê esta graça. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113,
Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!